que diz o Salmo 8, queridos? Resuma em uma frase. Pastor, é difícil. Como é que eu vou resumir 9 versos em uma frase, pastor? Impossível. Me recuso a fazer isso. Ó. Se alguém fosse falar para você, eu li o Salmo 8 e eu não entendi. O que o Salmo 8 está querendo dizer? Soberania de Deus? Poder de Deus? Atento aos ataques dos inimigos. Inimigos para fazer calar o inimigo. E é o vingador. Então a gente tem que ficar esperto aí, pastor. Ah, tá, entendi. Tá bom, tá certo. Versículo 3. Isso. Mas vamos lá. Mas tem um cerne do versículo do Salmo 8 aí que... É que Deus se revela na criação, né? Deus. Testemunho pessoal em cima dos tanques lá. É porque eu me lembro desse salmo, sempre me recordo dele. Quando eu estou em cima dos tanques e vejo. Quando eu estou trabalhando lá em cima dos tanques de gás lá, eu vejo a montanha, às vezes de madrugada, o sol está nascendo. Eu lembro desse salmo. Benção, Ricardo. Benção. Deus se revela na criação. É verdade, verdade. Muito bom ter essa percepção, a glória divina, Deus é magnífico, mas ainda o cerne. Onipotência de Deus, domínio. O homem é a imagem de Deus também, né? Opa! Olha de quem Deus fala aí no Salmo 8. O homem. Queridos, não tem criação comparável ao homem. Não tem criação comparável ao homem. O Salmo 8, a coroa de glória do Senhor ali, ele fala para nós do homem. Fala que Deus é magnífico na criação, no seu poder, na sua soberania, no seu domínio. Mas ele diz que quem é o homem para que dele te lembres? Quem é o homem para Deus visitar? O homem. Quem é o homem para Deus cuidar dele? Quem é o filho do homem para que Deus o visite? Mais o versículo 5 que diz? Pois é, queridos. Quem acha bonito o leão? Como o leão é conhecido? O rei da selva. Ele não foi feito um pouco menor que Deus. Quem acha bonito o céu? O céu é lindo, o céu, aquele céu aberto, céu cheio de nuvem. Mas ele não foi feito um pouco menor do que Deus. Quem acha lindo o universo, queridos? As estrelas, né, os planetas, todo o universo. Né? É uma coisa que eu acho bonita, aquela aurora boreal. Coisa linda aquilo ali, né? Aquelas luzes assim. Mas ela não foi feita, e eles não foram feitos um pouco menor do que Deus. Quem foi feito um pouco menor do que Deus? O homem. E é uma característica do pecador, é uma característica desse mundo desvalorizar o homem. O homem, quando eu falo, homem e mulher, ser humano, né? É uma característica, desvalorizar. Qual o valor que as pessoas dão à vida? Queridos, a gente está vendo as notícias, a violência. Gente, a violência. Parece que matar uma pessoa está sendo como... Eu nem sei a comparação que eu dou. Sabe assim, meio que... É só mais um. E vai embora. E isso contamina de tamanha forma, que para a gente, quando você ouve uma notícia, 20 pessoas morreram no acidente de ônibus. Você muda o canal e fala assim, 5 pessoas, 2 pessoas morreram, 20 pessoas morreram. Uma bomba lá no Oriente, lá, matou 100 pessoas. É realidade, é maldade. Mas é o homem. É o homem que Deus criou. Este é o mundo do qual muitas pessoas creem que aqui é o paraíso. Mas quando nós cristãos entendemos a criação de Deus e olhamos para o Salmo 8, a gente começa a pensar e fala assim, peraí, o Salmo 8 deixa claro que
quem foi criado à imagem... Aliás, Salmo 8, o Gênesis deixa claro, né? Salmo 8, eu estou falando um pouco menor do que Deus. Mas quem a Bíblia deixa claro que foi criado à imagem e semelhança de Deus? O universo não é a imagem e semelhança de Deus. E tem muitas pessoas que adoram o universo. As plantas não foram feitas à imagem e semelhança de Deus. Há pessoas que adoram plantas. Os animais não foram feitos à imagem e semelhança de Deus. As pessoas adoram animais. Nós precisamos entender. Então, você e eu, Salmo 8 tem que deixar claro para nós: o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Eu queria que você lesse individualmente esse versículo aí. Vamos falar juntos? Que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, de glória e de honra o coroaste. Salmo 8, verso 4 e 5. Mais uma vez, todos juntos? Que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Salmo, verso 4, 5. Ok? Muito bem. De cor o verso 4 e 5. Sem olhar na Bíblia, tá? De cor, sem olhar na Bíblia. Se você estiver olhando na Bíblia, olha, hein? Vamos falar juntos? Verso 4. Que é o homem? Ah, você estava esperando continuar, né? Olha aí como vocês são espertinhos. Que é o homem? Cada um foi lendo um pedacinho, né? Sem olhar na Bíblia aí. Que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste-o por um pouco menor que Deus, de glória e de honra o coroaste. Salmo 4 e 5. Salmo verso 4 e 5. Salmo 8, 4 e 5. Essa parte que fala de glória, de honra ou coroaste, né? Sim. Então podemos dizer que nós somos a coroa da criação? Exatamente. Fechou, André? É isso aí. É isso aí, meu irmão. Nós somos a coroa da criação. Por isso, irmãos, quando você tem um mandamento não matarás, então é tão precioso isso. Sim. Quem é semelhante a Deus? Quem representa, quem é a semelhança de Deus? O homem. Os anjos não são. Menor. Tipo assim, o que ele está querendo dizer? Que é uma linguagem poética, né? Deus é superior. Por um pouco, ou seja, é maior do que os animais. É maior do que a criação. Mas um pouco, ou seja, menos do que Deus. Entende? O homem não é igual a Deus. Ele fizeste um pouco, por um pouco, menor do que Deus. Entendeu? Ele é menor do que... Não chega a ser igual a Deus. Sim? Irmã, porque ele criou os animais. Não sei. Isso a gente não sabe. Porque Deus, assim, ó, se a gente falar assim, porque eu posso chegar e afirmar assim também, falar, não precisava da lua, porque tem o sol. Exato. Tudo que Deus criou foi bom. Os animais, como é que fala? O sistema solar, tudo é muito bom. Diga, Tiago. Entre aspas, porque antigamente ele não comia. Ele não se alimentava da carne em si, né? Então, isso não nos impede, pastor, Sim. de nós amar o peixinho. Amar que eu digo, pastor, não é Cadê a Lia? nesse sentido. Não é nesse sentido. Amar que eu digo é gostar. Não, sim, sem dúvida. Gente, Da
Quem tem bichinho aqui em casa? Quem tem bichinho de estimação? Se você maltratar o seu bichinho de estimação, você está errado, viu? Você está errado. Não maltrate. Cuide dele. Mas ele não é seu filhinho, nem sua filhinha, nem seu parente, nem seu irmão. É só um bichinho. Só um bichinho de estimação. Cuida dele. Então, se você quiser ter um hamster, uma girafa, um hipopótamo, um cachorro, então, tenha, né? Claro, assim, a gente vai cuidar dos animais, né, queridos? Só que a Bíblia é clara em dar essa diferenciação da semelhança de Deus. É isso que a gente está vendo agora, nesse sentido, né? Então, tenham os animais. Mas vamos lá, vocês não decoraram o Salmo 8, verso 4 e 5. Vamos lá? Todos juntos? É para decorar, gente. Que é o homem que dele te lembres e o filho do homem que o visites. Fizeste por um pouco menor do que Deus, de glória e de honra o coroaste. Salmo 8, 4 e 5. Mais uma vez? Que é o homem que dele te lembres e o filho do homem que o visites. Fizeste por um pouco menor do que Deus, de glória e de honra o coroaste. Salmo 8, 4 e 5. Mais uma vez? Que é o homem que dele te lembres e o filho do homem que o visites, fizeste-o por um pouco menor do que Deus, de glória e de honra o coroaste. Salmo 8, 4 e 5. Nós vamos ver esse salmo decorado daqui a uns 10 minutos. Eu quero ver se você lembra. Você tem mais 1 minuto para olhar o salmo aí na sua Bíblia. E vai tentando decorar, tá bom? Depois ter chamado oral com cada um, tá? Esse sorriso foi de medo. Ai, 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 ai. Ou eu posso escolher alguém. Pronto, dá mais medo ainda, né? Dá mais medo. Não vai ter nada de medo, nada de ameaça, não. Vai ser bênção para você. Vai lá, alguns segundos, tá bom? Muito bem, vamos continuar. Então, queridos, você já decorou o Salmo 8, verso 4 e 5? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 1. Nós vimos que Romanos 1,18 nos apresenta o quê? Romanos 8, 1,18, o que apresenta a nós? Isso, a caminhada dele, que o homem é desculpável, mas verso 18, o que nos apresenta? Deixa claro para nós. Uma palavra, tem 3 letras. 3 letras. Ira. Ira. Ira de quem? Ira de Deus. Deus está irado contra a impiedade e perversão dos homens? Sim. Os homens são indesculpáveis? Sim. Por quê? Por que eles são indesculpáveis? Segundo Romanos 1, né? Nós estamos pensando. Sim, que Deus revela na criação. E deixa claro ali, na sequência do texto. Por que o homem é indesculpável? Não glorificou como Deus, exatamente. Mas deixa... Adorou a criatura ao invés do Criador, exatamente. Mas isso tem uma explicação lá em Romanos 1. O que é? Vai ler no versículo 18, versículo 19. O que diz ali? O que o homem fez? Isso,
Exatamente. Então o homem está trocando a verdade pela injustiça. E diante de Deus, Deus não é injusto. Deus é reto em todos os seus caminhos. Então a ira de Deus é justa, sim ou não? Perante os homens, sim ou não? Homem de novo, novamente, a humanidade, toda a humanidade, todos pecaram e carecem da glória de Deus? Romanos 3:23 diz isso. Então, diante disso, Deus, ao aplicar a sua ira, ele é justo? Sim ou não? Então Deus é justo de mandar todo mundo para o inferno? Por quê? Todos pecaram. Exatamente isso. Você viu que eu entonei um pouquinho a voz, você já ficou meio com medo. Será que eu falei a verdade? Né? Eu falei, por quê? Você falou, não, mas não é bem assim. Não, é bem assim sim. Todos pecaram. Então todos são dignos de condenação. Agora a questão que nós lemos também Romanos 5:8. O que diz Romanos 5:8? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Pelo fato do quê? Ter Cristo morrido por nós, sendo nós esses pecadores. Dignos do quê? De condenação. Como Deus provou o seu amor? A cruz. Por Cristo ter morrido por nós, sendo nós que deveríamos morrer naquela cruz, mas nosso sangue é pecador, não iria nos salvar, nós não conseguimos nos salvar, a cruz de Cristo. Por isso, queridos, eu vou sempre bater nessa tecla, que Deus me dê sabedoria, convicção e ânimo de falar para você que salvação não é uma simples coisa, não é o fato da pessoa vir para a igreja, não é o fato da pessoa fazer isso ou fazer aquilo. Salvação é perdão na cruz. Salvação é mudança de estado, de vivo aquele que estava morto, de salvo aquele que estava totalmente digno de condenação. Isso é salvação. Fora disso, queridos, não é salvação. Fora disso, você faz parte de um clube, você faz parte de um ajuntamento de pessoas. Salvação é cruz. Salvação é a pessoa entender, eu sou pecador, digno de salvação. Graças ao Senhor, que me amou através do teu filho, me concedeu acesso a ele mesmo. Então isso é importante. Nós estamos pensando ainda na teontologia. Isso? Então nós vimos alguns versículos aí. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3:23-24. Como isso aconteceu? Justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então foi assim que nós fomos considerados justos. Ou seja, se somos pecadores, todo pecado exige condenação, sim ou não? Por isso que você viver na graça de Deus não foi de graça. Foi um alto preço pago naquela cruz. Então, Jesus pagou pelos nossos pecados. Sabendo isto, versículo 6 de Romanos 6, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Por isso que crente não vive pecando. Por que crente não vive pecando? Porque ele entendeu que ele foi salvo do pecado. Crente que vive pecando, pode ser que ele nunca foi crente. Pode ser que ele nunca entendeu a graça. Ele participou, ele fez, ele falou, mas nunca entendeu a graça de Deus. É tão sério quanto isso, queridos. Por isso que quando a Bíblia fala de porta estreita, quando a Bíblia apresenta para a gente, né, que a salvação é em Cristo Jesus, quando apresenta para a gente que muitos que dizem Senhor, Senhor, não entrarão no reino dos céus, isso é real, isso é verdadeiro. A igreja de Deus nunca foi conhecida por ser inchada de gente. Muitas pessoas às vezes vão estar na igreja e Jesus deixou claro isso, o joio vai crescer junto com o trigo. E é isso. Essa é a realidade, nada mudou. Igreja continua sendo igreja desde sempre. É com essa seriedade, com essa santidade da qual nós devemos adorar o nosso Senhor. Nada disso mudou. Não sirvamos como escravos do pecado. Nós já vimos esse versículo. Então, agora já, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você pode afirmar isso, sim ou não? Se você for morrer hoje, você estará na presença do Senhor, sim ou não? Por quê? O que você fez para merecer? Ué, se você não fez nada para merecer, então você merece o inferno. E aí? Como é que você afirma para mim que você vai estar na presença do Senhor se você morrer? Pela fé. Em quem? Em Cristo Jesus. O que ele fez?
morreu na cruz por nós. Essa certeza que você vive a cada dia da sua vida. Então, qual foi uma obra que você fez para conquistar a salvação? Pastor, se for pensar desse jeito, nenhuma. Eu estava morto dos meus delitos e pecados. Então, tem obra na sua mão que pode tirar a sua salvação? Quando a gente estudar soteriologia, nós vamos pensar sobre isso. Diga-me. Eu não posso nem, por exemplo, dizer que, eu só falo porque eu criei em Cristo Jesus. Porque nem isso tem de mim. Porque nem eu creio, eu creio porque Deus colocou isso no meu coração. O dom é gratuito. O dom da fé é concedido por Ele mesmo. Por isso que, irmãos, quando a gente entende a salvação, eu falo para você que salvação é um milagre. É um milagre você compreender da fé, é um milagre você ir para o Senhor e falar assim, eu creio no Senhor Jesus. É um milagre, porque a fé foi concedida por Ele. Ele deu essa fé para nós. Olha só, que bênção, queridos. Então, pode um crente que entende essa realidade da graça na vida dele viver em pecado? Quando a gente estudar soteriologia, nós vamos ver mais sobre a salvação, tá bom, queridos? Muito bem. Então, se todos pecaram, eles carecem da glória de Deus, mas eles alcançam a redenção em Cristo Jesus. Nós fomos justificados por meio de Jesus Cristo. Nós sabemos que também foi crucificado com Ele, com Jesus Cristo, nosso velho homem. Por isso que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem fez isso na sua vida? Deus. Tão claro e nítido quanto isso. Pastor, mas isso tira o meu poder. Que poder você tem? Pastor, então quer dizer que nós não vamos colocando tijolinho lá para a nossa casa? Não vamos não. Não vamos não, querido. Mesmo porque quem foi preparar a morada foi Jesus Cristo para nós, né? Vamos lá, queridos, vamos continuar. Mas Deus prova o seu próprio amor, Romanos 5:8. Nós seremos salvos da ira, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, nós seremos salvos da ira, pelo amor de Cristo Jesus. Ele vos deu vida, estando vós mortos, vós delitos e pecados. Verso 14 diz que, mas Deus, sendo o que, queridos? Rico em misericórdia. Por causa do que, queridos? Por isso que pela graça sois salvos. Isso não vem de vós. É dom de Deus. Entende, queridos? Quando a gente começa a entender, a compreender a igreja, a gente fala, Senhor, então quer dizer que o Senhor olhou para mim e decidiu me salvar? Exatamente. Sem nenhum mérito? Não. Eu posso pagar a salvação? De jeito nenhum. Como você pode pagar a salvação? Você pode pregar todo dia da sua vida, você não vai pagar a salvação. Qual o preço que tem a salvação? Qual o preço da salvação? Uma pergunta, qual o preço da salvação? Um alto preço. Sangue de Jesus, queridos. Esse é o preço. Por isso que quando crentes querem barganhar com Deus, eles estão agindo em extrema ignorância. Aí eu vou fazer isso porque eu sou crente. Você está barganhando para quê? Você tem que entender. Outros tentam conquistar. Eu faço isso para ser salvo. Aí piorou. Irmãos, você e eu fomos transformados pela graça de Deus. Por isso que nós fazemos, servimos, agimos, falamos, pensamos, confessamos nossos pecados, porque nós somos adoradores. Importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Você é salvo. Você é crente. Um parênteses aqui. Salmo 8, verso 4 e 5 mesmo, como é que é? Que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites, fizeste-o por um pouco menor do que Deus, de glória e de honra o coroaste. Salmo 8, 4 e 5. Muito bem. Como é que foi lembrar do Salmo 8, 4 e 5? Fácil, não?
Até o final da aula nós vamos entender porque nós estamos repetindo o Salmo 8. Só para retornar aqui. Então, queridos, mortos nos delitos e pecados, dignos de condenação, segundo Romanos 1,18, porque Deus está irado. Olha só aqui, queridos, olha só. Como nós andávamos outrora? Olha aqui. Andando segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, se nós andávamos nesses pecados, segundo Romanos 1,18, merecedores de condenação. Esse é o amor de Cristo. Esse é o amor de Cristo. Amar pecadores. Romanos 5,8 ficou maior ainda, né? Nossa, Deus prova o seu próprio amor pelo fato de ter Cristo morrido por mim, sendo eu ainda pecador. Esse é o amor de Deus. Nós vimos também os detalhes da construção da frase, né? O agora, que marca o ponto, o pois, que é dando uma conclusão, ninguém, que é a ideia do nenhuma condenação, nenhuma forma de condenação há. A sentença é condenatória mesmo, porque a ideia é de condenação, de punição. Nós vimos para os que estão nessa relação em Cristo Jesus, para esses que não há condenação, essa é a ideia do que há para os que estão em, né? E Cristo Jesus, o ungido prometido do Senhor. Nós vimos esses quadros nesse versículo. E nós entramos em Gênesis 1, 26 e 27. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, terem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Vocês lembram na leitura do Salmo 8, quem foi que escreveu? Quem foi que escreveu o Salmo 8? Eu li na introdução do Davi. Davi que escreveu. Quem foi Davi? Um rei. Rei de onde? Rei de Israel. Quando isso? Coloca um período mais ou menos ali. Período do Reino Unido, né? Quem está escrevendo Gênesis 1, 26 e 27? Moisés. Que período foi esse? Pastor, pensando em Moisés aqui, ele está falando da criação, mas Moisés apareceu no período lá do deserto, né? Veja, queridos. Lembra do Salmo 8? Qual que era o foco mesmo do Salmo 8? Como é que é? Que Deus fez o homem um pouco menor, né, do que Deus. E em Gênesis 1, 26, 27, o que está escrito aqui? Isso, Deus fez o homem à imagem e semelhança dele. Por isso, queridos, quando nós vemos pessoas, né, mutilando o seu corpo, fazendo com que o seu corpo não tenha a imagem de corpo humano até, aquelas loucuras de serem até animais, você começa a olhar aqui e você fala assim, isso é contra a criação de Deus. Por isso que todo ataque ao ser humano é contra a imagem e semelhança de Deus. Por isso que é natural para esse mundo. Por isso que é natural para esse mundo. Por isso que, irmãos, crente reflete dessa forma. Crente passa a refletir dessa forma. Por que Coríntios fala que o meu corpo é templo do Espírito? Por que eu tenho que cuidar do meu corpo? Por que eu não posso deixar o meu corpo, né, ser levado pelos pecados? Porque eu e você fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Pastor, eu nunca fiz essa associação. Eu sempre achei que é de acordo com as gerações, vão fazendo isso. Pois é, queridos. Mas desde que Deus criou todas as coisas, o homem é a imagem e semelhança de Deus. Está vendo como alguns princípios, lista de regras? Eu posso fazer isso? Posso fazer isso. Isso eu não posso. Fica mais fácil. A lista de regrinhas fica mais fácil. Eu posso fazer isso? Não posso fazer isso. Posso fazer. Agora, quando você passa a pensar, peraí, se eu fui feito à imagem e semelhança de Deus, como é que eu estou cuidando desse corpo?
Será que esse corpo pode ser deixado em pecado? Se eu fui feito à imagem e semelhança de Deus? Como é que eu lido com o meu corpo? Será que eu devo adorar o meu corpo? Isso é uma outra coisa. Está vendo, queridos? Sabe o que eu agradeço a Deus pela palavra, queridos? Porque a palavra esclarece para nós. A palavra literalmente nos dá esse discernimento. Por isso que crente não pode ser levado pelas ondas do mundo, irmãos. Ah, falou isso. A moda agora é isso aqui. Vamos embora, a moda é essa. O que a Bíblia diz sobre isso? O que a Bíblia fala sobre isso? Já parou para pensar? Já parou para considerar o que a Bíblia diz sobre isso? Não, pastor, mas está todo mundo fazendo. Mas e aí? E aí que está todo mundo fazendo? Pensar. Diga. Sim. Vamos lá, irmãos. Dê exemplo para a irmã Liliane. O que não pode fazer com o corpo? Oi? Mutilar? Isso. Mutilar. Se embriagar. Fumar. Tudo isso está fazendo mal para o corpo. Tudo. Também. Também. Comer demais. Comer de menos. Não se exercitar. Não, antes da senhora ser cristã, a senhora estava morta dos seus delitos e pecados, irmã. A senhora não queria nem saber Deus. A minha questão, irmã Liliane, não era antes da gente conhecer Deus. A minha questão é depois que você disse que conhece a Deus. Ah, eu não consigo, pastor, é um vício que eu tenho. Diz para mim. Eu não estou dizendo que há pessoas que são dependentes de uma vida de pecado, que viveram destroçados pelo pecado, há um processo, e literalmente de libertação desses vícios. Há um processo, mas que não consegue, é um outro. Uma pessoa que teve uma vida promíscua, Deus converte o coração. Ela pode continuar na promiscuidade? Está vendo, queridos? Esse ponto, acho que ficou claro dos irmãos, né? Vamos lá, queridos, a imagem e semelhança de Deus. Não tem que pedir desculpa não, minha irmã, está tudo certo. Homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus fez assim, o façamos. Por que façamos mesmo? Isso, era trindade. Olha, muito bem, queridos. Então, o homem. Então, nós vimos alguns versículos aqui. Pois tomou o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra, os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como esse lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome ao homem a todos os animais domésticos, as aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Como esses aspectos refletem a imagem e semelhança de Deus? Pense aí, nesses versículos, como eles refletem a imagem e semelhança de Deus? Governo. Governo sobre o que, Ana? Isso, o domínio sobre o governo sobre as outras criaturas, né? Isso reflete a imagem e semelhança de Deus, né? Isso reflete a imagem e semelhança de Deus. O que mais? Relacionamento. Sim. Sim, é. Mas vamos pensar no homem, nesses versículos, refletindo como, lá desde a criação, em Gênesis 2, vai deixar claro para nós que a questão do domínio. Falar outra coisa, desculpa, foi domínio. Relacionamento.
Por quê, queridos? Deus estava diante da criação dele. Todas as coisas foram criadas. E Deus criou que era muito bom. Foi isso que a irmã disse? Deu sabedoria para o homem. Eu coloquei... Diga-me. O homem sem pecado, exatamente. Nós estamos falando da criação. Muito bem, Thiago. Muito bem. Quer ver, queridos? Eu coloquei 3 R's aqui. Vamos ler juntos? Os 3 R's ali? Vamos lá? Racional, relacional e responsável. Por que racional? Aí você vai pensar naquele versículo que está ali na sequência. Por que racional? Deus não chegou para a girafa e falou assim, girafa, é o seguinte, quando chegar alguém aqui, você tem um pescoção grande, né? Então você chega e fala, não, a pessoa não vai chegar aqui. Deus não chegou para o elefante, vai ser elefante, você agora, quando alguém se aproximar do jardim, você vai afastando as pessoas. Não, porque quem é racional é o homem. O homem vai cultivar, o homem vai guardar. O homem tem essa capacidade dada por Deus. Isso é a imagem e semelhança de Deus. Os irmãos citaram relacional. Por que relacional? Porque o Senhor disse para o homem. O Senhor chegou para ele e falou assim, de toda árvore do jardim você vai comer livremente. Menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus se relaciona com ele. Não há um relato que Deus fala com os animais. Não há um relato disso. Eu acho muito rico o Salmo 19, porque diz que, né, o sol, o sistema, não há palavra alguma. Não é verdade? Não há palavra alguma. E o sol, daqui a pouco a lua, as estações, não há palavra alguma. No homem, Deus decidiu falar com o homem. Olha, você vai cultivar, você vai guardar, de toda árvore do jardim você vai... Então eu tenho relacionamento com você. Por isso que o façamos, olha o façamos como é precioso, né? Façamos nos indica o quê, queridos? O que representa o façamos? Entendendo o relacional. O façamos, quando você fala, irmãos, vamos fazer isso? O que remete isso? Comunhão, relacionamento. Porque Deus podia falar, faça o homem. Pronto. Está feito. Mas ele falou, façamos o homem. Isso é precioso, queridos. Diga, meu irmão. Só um minutinho. Questão, por exemplo, da criação entra aqui. Por exemplo, quando Deus falou assim, haja luz e houve luz. Sim. Né? Haja firmamento. No homem, Deus falou, façamos. Né? Então mudou o verbo. Exato. Não era haja. E poderia falar haja homem. Né? Podia falar isso. Exato, André. Exatamente. Isso, irmão, que você está falando, isso é precioso. Porque Deus muda a linguagem, usando a sua frase, com relação ao homem. Gente, olha o plano de Deus. Por isso que quando a gente está adorando, quando a gente fecha os olhos para orar, quando a gente está cantando, quando a gente está ouvindo, quando a gente está cultuando, quando a gente está meditando na palavra, quando a gente está estudando, irmãos, nós somos aquela criação da qual Deus parou e mudou o verbo e falou assim, façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. Tenha ele domínio, não os animais. Olha o que o pecado fez. Hoje um homem pode chegar diante do leão e falar assim, quietinho, gatinho, deita, faz isso não? Por que ele não faz? Por causa do pecado, irmãos. Olha a destruição, por isso que Romanos 8 fala que a criação geme até a restauração de todas as coisas. Porque isso precisa ser restaurado, não foi assim que Deus criou. Como o Tiago estava dizendo ali, isso é um homem sem pecado. Olha a capacidade que Deus deu para o homem. Por isso que eu coloquei responsável. O que o homem fez nesse versículo 19 e 20? Ele nomeou, isso quer dizer autoridade, isso quer dizer sabedoria. Queridos, imagina, nomear. Então vamos lá, meus irmãos. Salmo 8, verso 4 e 5, que diz?
Bem, quase saiu perfeito. Quase. Pastor, eu queria que nós pensássemos em Gênesis 2, Gênesis 3, Gênesis 4, Gênesis 5. A gente pensar. O que está acontecendo em Gênesis 2? O texto estava exposto aí. O que estava acontecendo em Gênesis 2? Ah, tá, isso é uma pergunta, tá? O que está acontecendo em Gênesis 2? A criação de todas as coisas, né? E fala da criação do homem ali, não é isso? Gênesis 2 vai nos apresentar ali, de uma outra forma, a criação, a gênese, né? Dos céus e da terra. Nós temos um Deus aqui, vamos pensar juntos aqui. Aí, muito bem. Deus. Teontologia. O que é teontologia mesmo? É o estudo do ser de Deus. Certo? Deus, segundo Gênesis 1 e 2, estudando o ser de Deus, Gênesis 1 e 2, Deus é Criador. Muito bem. Pensando na nossa ênfase, questão do homem, Deus cria então o homem. Deus cria o homem. Muito bem. Esse homem, ele é um ser? Os 3 R's? Racional. Relacional. Não. Isso. Relacional. Responsável. Isso tudo está acontecendo aqui em 1 e 2. Mas nós temos aqui Gênesis 3. O que acontece em Gênesis 3? A queda. Não é isso? Tudo isso nós estamos pensando naquele homem à imagem e semelhança de Deus. Na questão da queda. Se a gente parar para pensar, tem algumas coisas que acontecem depois da queda do homem que devem nos chamar a atenção, né? Por exemplo, num aspecto racional, relacional e na responsabilidade, no aspecto de ser responsável. O que acontece pós-pecado? Racional. Por exemplo, quando o homem pecou, Deus fala para o homem o quê? O que Deus fala para o homem? Para te ajudar, Gênesis 3:8. O que está escrito aí? Isso, exatamente. Mas Gênesis 3:8, o que está acontecendo aí? Vê o começo da frase. Opa, se ouviram a voz de Deus, já ouviam a voz de Deus. O homem já ouviu a voz de Deus, não? Quando? Quando Deus já tinha ouvido a voz de Deus? Desculpa. Quando o homem já ouviu a voz de Deus? Ouvia sempre, mas quando a Bíblia relata, o que Deus falou para ele? Oi? Não como da árvore. O que mais? No meio os animais. O que mais? A gente acabou de ver, gente. Não, vocês falaram da árvore, tá certo. Vocês falaram do... Oi? Nomear os animais. Mas Deus falou outra coisa pro Adão também. O que ele falou? Isso, aí Deus falou mas antes, nós lemos agora, gente. O que era o homem fazer pro jardim? Cuidar.
cultivar e guardar. Então Deus falou com o homem. O homem já ouvia a voz de Deus. No versículo 8, pós-pecado, quando eles ouviram a voz de Deus, que Deus andava pela viração do dia, o que aconteceu? E esse aspecto racional do homem? Gente, outra coisa para a gente pensar. O que Deus perguntou para eles? Agora, Deus está perguntando para eles. Olha como o homem, pós-pecado, fica louco, queridos. O homem se escondeu desse Deus que criou todas as coisas. Cadê a racionalidade de saber? Peraí, Deus sabe onde é que eu estou. Deus sabe o que eu fiz. Então, o homem, num aspecto relacional, num aspecto racional, ele perde o discernimento de quem é Deus. Não é à toa que o Everton falou, se esconde. Agora, queridos, o relacional... Para pensar, peraí, agora, qual é o sentimento do homem para com Deus? Medo. Fujo. Fuga. Ó, vamos parar para pensar. Ele foge, ele se esconde de Deus, ele perde a noção de que Deus está no controle de todas as coisas. E na responsabilidade? Exato. Para quem Deus deu a ordem de guardar o jardim? Para ele. Para quem Deus deu a ordem para não comer do fruto? Só que ele fala o quê? Foi a mulher que sumiu. Entende que o homem pós-pecado, esses aspectos da vida do homem, que eu coloquei só 3, claro que o ser humano é complexo, né, queridos? Mas nesse aspecto de racionalidade, de relacionamento, de responsabilidade, o homem perde. Ele fala assim, eu vou me esconder de Deus, eu vou fugir, agora eu estou com medo, e o seguinte, eu comi do fruto por causa da mulher que o Senhor me deu. De longe, queridos. Isso já é inerente no ser humano. O que é isso, queridos? É pecado. Por que casamento? Por que casamento é uma bênção, mas é difícil? Porque são 2 pecadores. Por que o desejo da mulher vai ser dominar? E não fiquem bravos comigo, não. Tá bom? Todos vocês. Inclusive vocês 2. O desejo de dominar está no coração de vocês. E o desejo do homem? Se esconder. Por que o homem tem dificuldade em liderar segundo o padrão de Deus? Porque Deus estabeleceu isso na criação. A liderança tem que vir de lá. Ele tem que guardar, tem que cuidar, tem que amar a Deus, tem que amar a esposa. Por isso que Pedro fala de vaso mais frágil. Esse é o cuidado que o homem tem que ter. É natural para todo homem? É natural do homem falar assim, se a minha mulher fosse mais fácil, eu seria um marido bem-sucedido. E a mulher? Se meu marido fosse mais firme, eu não dominava. Pronto. Os 2 no casamento. Os 2 pecadores fazendo errado no casamento. E o que acontece com a restauração em Cristo Jesus? A gente voltar para que padrão? Não mais o padrão de Adão, porque Adão não consegue cumprir. Aí é o padrão de Cristo, queridos. Então nós temos aqui, né? A ideia do esconder-se aqui. Esconder-se. A ideia do fugir. E a ideia da irresponsabilidade, né? Responsabilidade. Muito bem. Mas esse homem aqui nós estamos falando de Adão e Eva, certo? Eles são criados à semelhança de quem? Então, Gênesis é a semelhança de Deus. Gênesis capítulo 4, o que acontece? Opa, há uma multiplicação aí, não é isso? De quem? Por uma multiplicação do homem, Caim, não é isso?
O que nós vemos no relato de Caim e Abel, queridos? Assassinato. Está vendo aquela questão, pastor, meu filho é assim por causa das más companhias. A Bíblia deixa claro que as más companhias corrompem sim os bons costumes. Mas não esqueça do pecado do coração do seu filho. Não esqueça do pecado do coração dele. Ele é tão pecador quanto aqueles que o influenciaram também. Não esqueça disso. Pastor, agora estou pensando em criação de filhos. Pois é. A gente entende o todo, queridos. A gente entende o todo. Entendeu? Gênesis 4, então, só para a gente focar aqui. Nós temos o Caim, né? Quem era Caim? Isso, primogênito, não é isso? E o Abel? O que os dois foram fazer? Toda vez que você for ler a Bíblia, cuidado com isso. Deus não nos deu um tratado científico, queridos. Quantos anos se passaram? Não sei. Pelo menos a oferta tinha que estar numa idade que pudesse ser sacrificada. E o Abel tinha que ter maturidade para cuidar, né? Então a gente já pensa daí. Porque algumas pessoas falam, pastor, mas lá parece que eles se casaram. Pois é, a Bíblia não fala, né? Casou irmão com irmão, nessa época não tinha, né? Foi multiplicado ali. Mas a Bíblia não fala dessas mulheres das quais eles se casaram. Ah, pastor, então a Bíblia... Pois é, a Bíblia não está dizendo quantos anos foi que Abel e Caim foram fazer sacrifício. Agora, uma coisa é certa, eles entenderam uma coisa. Precisava ofertar ao Senhor. De quem veio o ensinamento? Quem ensinou para Caim e Abel? Pastor Moisés, é claro, Moisés. Não, pastor, foi o Samuel. Foi antes da lei? Foi antes de Moisés? Quem ensinou para eles? Não está escrito, queridos. Mas quem pode ter falado para ele que precisa ofertar algo ao Senhor? Só pode ser duas pessoas. O pai e a mãe dele. Agora, o interessante, o que Abel oferece? O sacrifício de animal. Porque ele era o quê? O Abel era pastor. E o Caim? Lavrador. Agora, queridos, volta para Gênesis 3 aí. Olha os seus olhos aí para Gênesis 3. Depois do pecado, opa, tá dando umas interferências aqui, né? Depois do pecado, olha o que acontece no versículo 7 do capítulo 3. Alguém leia, por favor. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, cozeram folha de figueira e fizeram cintos para si. Ué. Lê o versículo 25 do capítulo 2. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus, e não se envergonhavam. O que aconteceu, irmãos? Entre o versículo 25 do capítulo 2 e o versículo 7 do capítulo 3. Preste atenção. Pois é. Eles agora, eles perceberam e fizeram uma coisa. O que eles fizeram? Então, eles falaram, peraí, tem uma forma da gente cobrir as nossas vergonhas. Como é que ela vai ser? Vamos fazer ali uma vestimenta
da qual diferencia homem e mulher. Só que nós vamos fazer, como é que a gente vai cobrir essa vergonha que a gente está sentindo? Né? Essa intimidade que nós tínhamos antes e não temos mais. Com folha de figueira. Está tudo resolvido, damos o nosso jeito. Deus falou, não, não, não. Versículo 21 do capítulo 3. Alguém leia, por favor? De peles? De onde vem a pele? Algum animal morreu. Se algum animal morreu, o que foi derramado? Um animal foi sacrificado. Teve culpa esse animal? Pastor. Então, o homem continua querendo dar jeito, mas ele não consegue dar jeito? Exatamente, ele não consegue dar jeito. Mas Deus falou, para vocês entenderem o sacrifício, um animal vai morrer. E aí nós estamos pensando em Gênesis 4. Aquele pensamento, peraí, oferta, tá. O Abel foi oferecido o quê? De um animal, né? O Caim foi oferecer as suas primícias lá, das suas plantações, mas o versículo 1 do capítulo 4, estamos caminhando para o final aqui, queridos. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, essa concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelha. E Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agora, se eles estão pensando em oferta, primeira coisa, Adão e Eva já sabiam que figueira não cobre pecado. Não é isso? Folha de figueira não cobre pecado. O que cobre pecado? Sangue derramado. Inocente. Mas o texto está dizendo, olha só, queridos. Agradou-se o Senhor da oferta de Abel, sim ou não? Não. O que agradou-se o Senhor? Eu vou ler de novo, tá bom? Versículo 4. Agradou-se o Senhor da sua oferta e de Abel. Deus se agradou de Abel. Quem conhece o coração? Deus. E da sua oferta. A oferta vem depois. Não tem barganha com Deus. A oferta vem depois. Ao passo que de Caim e de sua oferta, não se agradou. O que aconteceu com Caim? Ira. O que é ira? Pecado. Tão claro quanto isso. Então disse o Senhor, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo? Aí Caim vai fazer toda aquela armação e matar o seu irmão. Veja em Gênesis capítulo 4 e abre em Gênesis capítulo 5. Versículo 1. Preste atenção. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, os abençoou. E lhe chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. E lhe chamou de Sete. Sete é o descendente que vai ficar no lugar, por assim dizer, de Abel. Mas o que acontece no versículo 3, queridos? Adão gera Adãozinho. Não é isso?
o Adão gera Adãozinho. Então, a partir do pecado, todos os descendentes de Adão são Adãozinhos. O seu tataravô lá era Adão. Então, se ele era Adão, você é? Ah, pastor, não gosto disso não. Né? Você é um descendente de Adão. Eu sou um descendente de Adão. A partir dali, queridos, o que acontece em Gênesis capítulo 4, e você vê dali até Apocalipse, o Lameque teve 2 mulheres, teve assassinato, tem roubo, tem enganação. Por que isso? Por causa do pecado. Agora a pergunta. O homem perdeu a imagem e semelhança de Deus? Mas agora essa semelhança vem marcada pelo pecado. Quer ver um exemplo? Salmo 8, versículo 4 e 5. Diga. Em uníssono agora, todos juntos, de uma só vez. Salmo 8, verso 4. Por que você não lembra tão naturalmente, queridos? Você já não conseguiu decorar 2 versículos? Isso é fruto do pecado, irmãos. A sua mente, Adão deu nome para todos os animais. Você e eu temos dificuldade de decorar 2 versículos. Para pensar. Para pensar o quanto é o pecado. Nós decoramos 2 versículos, irmãos. E você chegou agora e falou assim, nós não conseguimos falar em uníssono. Que é homem, para que dele te lembres, e o filho do homem, para que o visites. Não conseguimos, pastor. Por quê? Porque eu esqueci. Isso é pecado, irmãos. Isso é o pecado. Olha a destruição do pecado. Olha a destruição do pecado. Agora imagina Adão, antes do pecado, girafa. Eu fico olhando uma girafa tem cara de girafa mesmo, né? Você olha para a girafa, nossa, a girafa tem uma cara de girafa. Se a girafa se chamasse tartaruga, eu ia falar, eu não concordo com Adão, né? Você olha, girafa, tartaruga, elefante, hipopótamo, tubarão, tal. Você começa a olhar e fala assim, meu Deus, como pode? Mente sem pecado. Qual que é a nossa caminhada? Nós vamos ver isso na próxima aula. É sermos a imagem de Cristo, queridos. A imagem de Cristo é mente santificada. O que você está enchendo sua mente? O que está enchendo sua mente? O que você está pensando? Está alimentando suas coisas com as coisas do alto, como diz Paulo em Colossenses? Buscai as coisas lá do alto? Está pensando nas coisas de Deus? Está falando de Bíblia? Está falando da palavra? Está buscando as coisas do Senhor? Não está? Sabe o que você está alimentando? Esse velho homem. Não, foi ideia dele. Homem sem pecado ali. A gente, minha irmã, continua, desculpa. Exato. É isso mesmo. É isso ali. Fechou, minha irmã, é isso mesmo. Fechou. Minha irmã, é isso que Tiago está dizendo. Se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus. Irmão, nós não conseguimos decorar 2 versículos, irmãos. 2 versículos você não conseguiu decorar. 2 versículos nós lutamos para decorar. Isso é o pecado. É a maldição do pecado, irmãos. Você vai ler a Bíblia, pastor, esqueci. Ai, minha mente. Então liga sua mente ali, meu irmão. Às vezes nós não trazemos nem Bíblia mais para a igreja. Nem Bíblia mais nós trazemos para a igreja. Não trazemos mais. Chega na segunda-feira, lembra do que o pastor pregou no domingo. Não lembra, queridos. Tem dificuldade, às vezes, de lembrar o livro que foi falado. Se eu perguntar para você, quais foram os livros em sequência que nós estudamos aqui na igreja? De 5 anos para cá, você lembra? Vamos lá. Primeiro deles. Marcos. Segundo. 1 Pedro. Terceiro. 2 Pedro. Quarto. Gálatas. E agora? Foi fácil para você lembrar? Pastor, nem lembrava que era Marcos. Nem lembrava, pastor. Eu estava achando que a gente estudou Malaquias. Olha só, queridos. Irmão, não lia. Inteligente não. Busca Deus, queridos. Ah, sim, de marcar, de anotar. Isso está certo, irmã. Anota. Marca, meu irmão. A sua mente de pecado não deixa você lembrar.
Não deixa você lembrar. Você não decorou 2 versículos. 2 versículos do Salmo 8. Se nós sabemos que nós temos essa dificuldade, o que você vai fazer com a sua mente? Você vai exercitar, meu irmão. Você vai ler. Você vai orar. Você vai ler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 50 vezes. Porque você fala, Senhor, se essa mente minha não decora, eu preciso decorar. Eu preciso aprender. Eu preciso me concentrar. Chega na igreja e dorme. Ai, nossa, tão boa a mensagem, nem ouvi. Parece a linguagem dos anjos, o pastor está falando. Não! É o pecado. Tira isso de você. Eu atravessei aqui 7 minutos, 6 me perdoem, queridos. 7 minutos do seu café aqui. Mas eu precisava falar isso com você. Eu precisava que você saísse daqui pensando, o pecado me atrapalha em tudo. Inclusive em decorar 2 versículos. 2 versículos. O pastor repetiu umas 15 vezes. Hoje, nós lemos 15 vezes, mais ou menos, umas 10 vezes. Faça o exercício. Quando você chegar na sua casa hoje, sozinho, não precisa falar com a sua esposa, nada, nem com seus filhos. Salmo 8. Salmo 8. Elevo meus olhos aos montes, de onde me virá o socorro. Você vai falar, não, eu não decorei. Meus irmãos, cuidado, tá? Cuidado com quem você tem culpado, porque você não... pastor, é o sistema. Pastor, eu não estudei. Pastor. Tá buscando, irmão? Tá lendo? Tá indo atrás? Muitas vezes a gente faz muitas coisas, mas não se aquieta para ouvir. Pois é. Pensa no que você gosta, se alguém deixar de fazer isso para você, você não lembra. Pastor, não só não lembro, como eu não esqueço. Pois é, a palavra você não lembra, né? Vamos orar, queridos. Senhor, obrigado por essa manhã. Obrigado pela bênção de nós estudarmos a Tua palavra. Senhor, perdoe os nossos pecados, Deus. Hoje nós podemos perceber mais uma vez que a nossa mente está tão permeada de coisas que nos atrapalham. O próprio pecado, Senhor Deus, não nos deixa decorar 2 versículos da Tua palavra. Senhor, perdoa os nossos pecados. Muitas vezes nós estamos priorizando outras coisas. Nós decoramos outras coisas. Nós dedicamos tempo em outras coisas, mas não nas coisas do Senhor. Nos perdoe, Senhor. Queremos ser crentes santos que querem viver para honrar e glorificar o Senhor. Ajuda-nos nas nossas limitações. Ajuda-nos, Senhor Deus. Se nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor, como o Senhor diz, essa imagem é restaurada em Cristo Jesus, ajuda-nos a viver para honrar e glorificar o Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Deus. É o que eu lhe peço. Obrigado por essa manhã. Eu te louvo em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos.